Bom, período de pandemia, Covid-19, eu sei que a gente já está cansado disso tudo, desses nomes, mas infelizmente a ansiedade também tem sido um mal. A gente tem visto aí a Covid-19 alcançando muitos países, dizimando muitas vidas, e o que tem mais acontecido também são pessoas querendo se matar, são pessoas com crises de ansiedade, estão indo aos hospitais com os sintomas da Covid-19, e quando chegam ali, não é detectado a doença, mas sim uma síndrome de pânico, uma crise de ansiedade ou uma depressão. Então são os males do nosso mundo moderno, da gente sempre querer algo além, ou da gente ter falta de algo hoje, e a gente se encher daquilo que já passou, que já foi embora, que é o nosso passado, que gera depressão, ou a gente tem um anseio de buscar aquilo que vai acontecer amanhã, mas aquilo ocupa tanto o nosso pensamento, que vai minando as nossas forças, e a gente vai se frustrando com o nosso próprio tempo, e a gente acha que nada está rendendo. A ansiedade, ela vai nos corroendo, e ela passa despercebida como pecado, porque ela é vista como uma patologia, é vista como uma doença, é vista como uma coisa cotidiana, ou como uma coisa passageira, mas muita gente não olha a ansiedade em si, a preocupação elevada como pecado. E Jesus, ele enxerga a ansiedade, a preocupação como inimiga do reino de Deus, inimiga do povo de Deus, e a gente tem que vencer essa ansiedade. Jesus, ele inaugurou um novo reino. A gente sabe que Jesus, ele é rei dos reis e senhor dos senhores, mas ele não nasceu num lugar onde pudesse ter aparência de reino. Só você lembrar da história do nascimento de Jesus, ele nasceu ali naquela estrebaria, cercado ali de animais, e ali seus pais, José, Maria, ali em volta, os pastores também começaram a chegar para poder visualizar esse novo rei, mas a aparência de reino, na conotação humana, não estava aparecendo ali, não tinha nada assim bonito, não tinha nada de realeza, estava tudo esquisito, tudo meio simples. Jesus, ele veio inaugurar esse novo reino e veio mostrar que esse reino que ele veio inaugurar é totalmente diferente daquilo que as pessoas estavam esperando. Há uma outra forma de reinar, e essa forma de reinar, ela veio direto dos céus para o nosso coração. E Jesus, ele ensinava as pessoas, ele ensinava ao povo como é que é o reino dele. Porque você vai perguntar, pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? Tudo. Porque da mesma forma que Jesus era cercado de multidão, e aquela multidão ia atrás dos milagres, nós também somos assim, vamos ser sinceros, porque quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente corre para o Senhor, porque a gente sabe que Ele é a fonte de vida, Ele é a fonte de bênção, Ele pode fazer o impossível, então a gente fica mais, com o coração mais maleável, mais moldável, porque a gente quer ouvir mais o Senhor, a gente escuta o louvor, porque a gente precisa de um milagre, então a gente vai correndo para Ele. E Jesus aproveitava também essas multidões para ensinar. Não é uma ou duas vezes, mas várias vezes, quando Jesus estava ensinando, tinha uma multidão. Por quê? Aquela multidão ficava impressionada com a maneira de Jesus ensinar. Porque Jesus não ensinava de uma forma hipócrita, mas Jesus vivia o que ele ensinava e ensinava o que ele vivia. E isso era um espanto para aquelas pessoas. E aquelas pessoas estavam interessadas ali a conhecer esse novo reino, a entender esse novo reino. E Jesus, ele também vai ressaltando, principalmente no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, ele vai ressaltando que a maneira de viver, a maneira que agrada ao Senhor é muito mais excelente, o padrão é muito mais elevado. Não basta obedecer à lei, os mandamentos, a gente pode não conhecer toda a lei, se você ler lá Levítico, mas a gente sabe pelo menos o que está nos 10 mandamentos. Então, vamos pensar com os 10 mandamentos. Viaja comigo aí, que são o momento de viajar na mensagem, então você viaja comigo. Então, na lei de Jesus é assim, não adianta você obedecer os 10. Se a tua vida está toda hipócrita, está toda errada. Então não adianta você manter esse padrão médio. Eu faço, eu entrego a oferta, eu vou ao culto, eu faço tudo o que me pedem, eu vou à célula, eu sou assíduo, mas eu não sou uma pessoa que tem um bom relacionamento com o outro. Então Jesus, em Mateus capítulo 5, ele vai mostrando ali a questão da lei, dos mandamentos, e aquilo que ele entende como mandamento. Tá escrito lá que você tem que andar lá, mas vai andar mais. Tá escrito ali que você tem que amar, mas vai amar o inimigo também. Então Jesus vai elevando o padrão. E já no capítulo 6, ele vai colocando coisas que para o fariseu, que era como se fosse um santarrão daquela época,
Imagina, não estou dizendo que todas são assim, mas imagina uma pessoa que se sente o santo, né? O da igreja, que bota a Bíblia daquele tamanho. Então, os fariseus eram mais ou menos parecidos com essas pessoas. Conhece tudo. Se perguntar um versículo, sabe. Se você perguntar uma pegadinha teológica, aquela pessoa sabe. Mas você conhece que o casamento dela não está tão bem assim. Aí você vê que aquela pessoa não é tão fiel assim. E aí você percebe que aquela pessoa não é tão crente assim, não é tão santa assim. Então, os fariseus, eles viviam dessa forma. E aí, os fariseus daquela época, eles tinham um padrão, e Jesus, em Mateus capítulo 6, vai quebrar esse padrão. Olha, não precisa ser assim só não. O negócio é muito mais embaixo. Até aquilo que vocês não consideram como pecado ou como algo difícil de fazer, é difícil sim. Eu estou ensinando aqui para vocês essa nova maneira de viver. E eu estou ensinando essa nova maneira de você enxergar as coisas. E aí Mateus, ele vai dizer que Jesus estava num lugar montanhoso. Já o evangelista Lucas vai dizer que ele estava num lugar plano. Não interessa se Jesus estava numa montanha ou se ele estava num lugar plano. Interessa que Jesus santificou aquele lugar. Da mesma forma que no Velho Testamento, a lei do Senhor, os 10 mandamentos, o Senhor desce dos céus, pede que o povo se afaste, porque a glória dele vai tomar aquele lugar. Moisés fica mais próximo, e o próprio Deus fala com o povo. Dessa forma aqui também acontece. Jesus santifica aquele lugar, e ao invés dele descer, ele sobe o monte, e ele começa a falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, já que elas são discípulas de Jesus. Não importa se ali tinha numerosa multidão, como diz alguns estudiosos, ou se tinha apenas os discípulos, mas essa palavra é para mim e para você, porque a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos discípulos de Jesus. Então essa palavra, as bem-aventuranças, o sermão todo da montanha, Mateus 5, 6 e 7, é para mim e para você. E se a gente quer agradar ao Senhor, a gente precisa praticar o que está escrito ali. Hoje a gente só vai falar das preocupações, mas quantas foram as outras mensagens que a gente aprendeu aqui na igreja, de Mateus 5, 6 e 7? Se você não leu a Bíblia ainda esse ano, eu acho meio difícil, né? Mas se você encontra nessa situação, não quero te julgar, porque lá em Mateus capítulo 7 pede para a gente não julgar ninguém. Então não quero cometer esse erro. Mas se você ainda não leu a Bíblia esse ano, sendo discípulo de Jesus, eu te encorajo essa semana, fica só no Mateus 5, 6 e 7. Deixa Jesus falar contigo, já vou avisar e já adianto, vai doer. Vai doer. Que isso, pastor? Sério, vai. Porque você vai ser confrontado. Então pede para o Espírito Santo ajuda, abre a tua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, e deixa aquele texto entrar no seu coração, e aí deixa o Espírito Santo trabalhar através daquele texto na sua vida. Então, para eu ser livre da preocupação e ter o meu mês de agosto abençoado, eu preciso reconhecer quem eu sirvo. Lá no versículo 24, Jesus ele fala o seguinte: olha, vocês precisam analisar bem a que Senhor você está servindo, porque não dá para servir a Deus e as riquezas da mesma forma. Jesus deixa claro aqui que só dá para ser servo de um só Senhor, e cada Senhor tem uma maneira de lidar com o seu servo. Jesus alerta que, para quem obedece os seus mandamentos, se você reconhece que Deus é o seu Senhor, então Jesus, ele vai mostrar durante os evangelhos que quem obedece os seus mandamentos nem é mais chamado de servo, é chamado de amigo. Então olha só o tratamento que o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso dá aos seus servos. Transforma eles em amigos a partir do momento que esses obedecem os seus mandamentos. E vai derramando ali graça, bondade, capacidade espiritual, discernimento espiritual, para que esse servo, mesmo sendo servo, possa ser parecido com o seu Senhor, com o seu mestre. Essa é a maneira de Deus lidar com os seus servos. Mas também há a maneira da riqueza lidar com a situação. Ela não trabalha com a gente como amigo. A riqueza, ser escravo da riqueza, é isso mesmo, ela quer te tornar você escravo dessa preocupação. Porque o fulano conseguiu, eu também tenho que conseguir, porque eu tenho que fazer esse negócio, porque se ele prosperou nesse negócio, eu também tenho que prosperar. Então você vai ficar desesperado por aquela situação, você vai estar numa situação de escravidão. Então quem serve às riquezas se torna um escravo, e logo, logo você adoece. Por quê? Porque você vai querendo riqueza o tempo inteiro, ganância, soberba. No fim da vida, você provavelmente vai estar sem amigos, provavelmente você vai estar sem família, provavelmente você vai estar sem saúde.
louco, hoje mesmo, a tua alma não vai estar mais aqui. Hoje mesmo, tudo que você fez, tudo que você plantou, não vai adiantar nada, não tem nem ninguém para você deixar isso aí, essa riqueza toda. Então a Bíblia compara, quem é servo das riquezas é uma pessoa louca, é uma pessoa escrava. E essa situação toda, a gente compara com uma palavra chamada mamon. Pastor, o que é mamon? Mamon poderia ser algum deus, que a gente pode botar um deus com D minúsculo aí, e ele é uma palavra ou aramaica, ou uma palavra que vem da derivação do aramaico siríaca, que é uma derivação desse idioma aí. Depois você pergunta lá na internet, que foi lá que eu achei. O pastor de vocês é humilde e mostra onde acha as coisas, né? Então, vamos lá. Então, essa derivação dessa palavra era usada porque provavelmente os escritos de Mateus, apesar do Novo Testamento ser escrito em grego, algumas coisas ali, alguns escritos foram escritos em aramaico. E o que significa mamon? O que a gente tem aí como mamon aí? Ou seja, os prazeres carnais, é aquilo que existe para me satisfazer. É um prazer egoísta. Só eu tenho prazer. Então pode ser uma preguiça, pode ser um passatempo. Pastor, passatempo é pecado? Não estou dizendo que passatempo é pecado. Mas quando aquilo toma o seu tempo, se você for pai, por exemplo, e aquilo toma o seu tempo da tua família, você já é escravo do seu passatempo. Não pode inverter os valores. Eu posso ter o meu passatempo, correr na praia, jogar um futebol, assistir a televisão, assinar Netflix, Amazon Prime, eu posso ter uma Sky, uma Net, sei lá, eu posso sair, viajar, comprar um pacote de viagem, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não posso deixar que isso me domine. Quando eu deixo essa situação me dominar, eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo a Mamon. Porque eu estou em busca de um prazer carnal, de uma satisfação pessoal que rouba o meu tempo daquilo que é mais importante para eu fazer. Então, se eu quero entrar no mês de agosto livre de preocupações, livre da ansiedade, eu tenho que identificar a quem eu estou servindo. Ou eu estou servindo a Deus, ou eu estou servindo a Mamon. Quem é escravo da riqueza ganha muito, mas tem que estar preparado para perder no final. Agora, quem é servo de Deus já começa perdendo. Mas é a melhor coisa, se esvaziar, porque depois começa a ganhar. Perde a identidade velha, mas ganha uma identidade nova. Perde o velho homem, mas ganha um homem novo. Perde o coração de pedra, ganha um coração de carne. Perde a vida guiada pelos prazeres carnais e ganha uma vida guiada pelo Espírito. No mundo de Deus, no reino de Deus, você chega perdendo, mas daqui a pouco você começa a ganhar. Perde uma vida aqui na terra, mas ganha vida eterna. Quem é que você está servindo? Pastor, como é que eu vou saber qual é o Deus que eu estou servindo? Aquele que ocupa mais o teu tempo. Quem ocupa mais o teu tempo na sua mente? São as contas da sua casa? Então você é escravo das contas. Quem ocupa mais o seu tempo? É o seu passatempo? Seu esporte? Seu lazer? Então você é escravo do seu lazer, você serve a Mamon. Quem ocupa o seu tempo? Ah, pastor, eu gosto de arrumar a casa. Fico um chilique com a minha casa bagunçada. Olha essa pessoa entrar lá. Não entra nesse piso não, não faz esse negócio não. Tu está servindo a Mamon. Porque eu já conheço a história de mulheres que perderam o casamento porque elas preferiram amar mais o apartamento do que amar o marido. E já vi histórias. Essa semana passada mesmo, uma médica que me atendeu, ela falou isso, que ela se separou porque o marido só pensava em trabalho. Não voltava para casa, virava a noite no trabalho, levava trabalho para casa. Quando tinha férias, em vez de tirar férias, levava o notebook para a viagem e ficava lá trabalhando. Quem é que aguenta isso? Então essa pessoa servia a Mamon. Então cuidado para quem você está servindo. Você pode ter uma vida que alguém olhando, nossa, que crente exemplar, você pode vir para a célula, você pode ir participar dos cultos, você pode evangelizar, mas se tem algo roubando o seu tempo, roubando o tempo de Deus, você já é servo de Mamon. Presta atenção nisso. Pastor, e se eu servir muito na igreja e abandonar o da família? Você já está servindo a Mamon. Pastor, mas eu estou na igreja. Mas o exagero de fazer determinadas coisas para a instituição igreja faz de você um servo de Mamon. Mesmo que a sua boa intenção seja agradar a Deus. Mas se está roubando tempo na tua família, meu querido, então você está servindo a Mamon. Na palavra de Deus, se eu não me engano, no livro de Tiago, vai dizer que se o marido não comparece com as coisas da esposa, quem vai entender o que eu estou falando, a oração não sobe. Aí eu já estou achando que não está subindo as duas coisas. Então você preste atenção aí no que você está fazendo. Porque quando eu abandono
a minha família. E aquele que abandona a família e ainda diz que é servo de Deus, é pior do que o infiel. Diz a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, não. Então a gente tem que identificar. Começa o mês de agosto fazendo uma lista daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você tem feito, e perceba se você está servindo de fato a Deus ou a Mamon. Com o Senhor não tem acordo, gente. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, com o Senhor não tem acordo. Eu sou o Senhor, eu sou santo, sede santos porque eu sou santo, vocês só vão me servir. Tem um capítulo de Isaías que Deus ele se engrandece mesmo, porque ele pode fazer isso, né? Quem pode, pode, a gente só tem que obedecer. Obedece quem tem juízo, então a gente obedece. Então Deus ele se engrandece lá, eu sou o que sou, eu que posso, eu sou o único. Eu sou o único Deus, e fora de mim não há salvação. Então eu prefiro acreditar nesse daí. Eu quero estar debaixo da proteção desse Deus aí. Já que ele esse Deusão todo que ele está falando, eu quero ficar debaixo desse Deus todo. Mas aí eu tenho que abrir mão de quem eu sou. Eu tenho que abrir mão do meu pecado. Eu tenho que abrir mão daquilo que está tomando o meu tempo. Eu tenho que abrir mão daquilo que está me atrapalhando na minha vida espiritual. Não tem acordo com Deus. Com quem você está passando o tempo. Ponto 2. Para ser livre da preocupação e ter um mês de agosto abençoado, eu preciso observar aquilo que Deus faz e aquilo que Deus já fez. Nos versículos 25 até o 32, a gente vê todo esse cuidado, né? Não andeis ansiosos pela nossa vida, quanto à vez de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí tem uns filhos de Deus que chegam para mim e falam assim, pastor, então é só ficar esperando, né, que Deus vai dar. Aí a pessoa se torna vagabunda, em vez dela trabalhar. Isso aqui não te defende, nem te respalda para você ser um desempregado, para você ser aquela pessoa que sempre fica dependendo dos outros. Isso aqui não está te respaldando. Porque mais para frente, ele vai falar aqui dos pássaros, lá no versículo 26. Por isso aqui é importante, observai, perceba, lá no versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Para por aí. Pastor, mas isso aqui acho que está me defendendo. Eu não faço isso, não faço aquilo, não gosto de pegar peso, não gosto de trabalhar, não gosto de estudar, não quero fazer faculdade, não me esforço para nada. Eu quero tudo que Deus pode me dar. Não é nesse sentido que Jesus está falando. Sabe qual é o sentido aqui? Por mais que a ave, ela não acorda lá no ninho dela e ela fica pensando, hoje eu não vou sair, sabe? Porque vai que não tem mais comida. Vai que não tem mais minhoca lá no chão, olha a concorrência, já tem um monte de maritaca lá embaixo, já tem um monte de arara ali, já tem um monte de passarinho ali, vou fazer o quê? Hoje meus filhos vão ficar com fome, fica bicando aí o tronco da árvore mesmo que dá certo. A ave, ela não acorda no desespero, não sei, no pessimismo, mesmo sem saber se vai ter comida, o que a ave faz? Ela sai do ninho dela e vai em busca da comida. E aí o Pai, que é o nosso Deus, que a sustenta, coloca ali para ela aquilo que ela precisa comer e se alimentar. Mas a ave, ela sai do seu lugar para trabalhar. Sabe qual é o nosso problema? Esse é o problema da ansiedade, ele quer te roubar esse tempo. Te dá pessimismo. Aí tem gente que já vem na semana, pastor, mas sabe, é Covid, né? É que não tem trabalho, não tem o quê, mas a pessoa também não está aproveitando o tempo que está tendo em casa para fazer um curso, para se aperfeiçoar, pegar uma revista antiga de escola bíblica dominical, estudar a Bíblia. É engraçado. Aí depois fala que não tem tempo. Eu tenho esses negócios também comigo, mas eu tenho que vencer isso. Não, tem tempo sim. Eu preciso ter tempo, porque as oportunidades, elas vão me alcançando, mas eu preciso sair de onde eu estou. Eu não posso começar a minha segunda-feira e dizer, mas eu não sei se vai dar certo, mas não tem emprego, mas o fulano falou isso, mas no jornal disse aquilo. Não, eu tenho que ser igual a ave, ela não sabe se tem comida ou não, mas ela saiu para procurar. Então eu tenho que sair para procurar tranquilo, sabendo que o meu Deus, Ele me sustenta. Eu vou começar a estudar, fazer um curso online, alguma coisa gratuita, sabendo que eu vou ter uma oportunidade ali, porque eu sei que o Senhor me sustenta e sabe daquilo que eu preciso. Isso é vencer a ansiedade. Sair do seu lugar, mas não é sair desesperado. Sair do seu lugar, mas não é sair reclamando. Sair do seu lugar, mas não já sair murmurando. É sair do seu lugar na confiança de que as oportunidades vão surgir, porque o meu Deus vai abrir o caminho para mim. Mas eu saí do meu lugar, eu entreguei o caminho ao Senhor, confiei nele, aí sim, Ele me abençoou. Qual é o caminho que você tem?
Qual projeto de vida que você tem? Eu acho hilário quando a gente pergunta para a pessoa, qual é a sua projeção de futuro? Qual é a sua expectativa? Ai, pastor, não sei. Você quer comprar uma casa na sua vida? Eu vou comprar casa com o quê, pastor? Não tem dinheiro. Você sonha um dia poder dirigir? Não, mas eu nunca tirei carteira. Não, é muito caro, não sei o quê. Ai, eu sonho em ir para os Estados Unidos. Foi já se informar quanto que é um passaporte? Até parece, pastor, que eu vou comprar um passaporte, pagar um passaporte. Não dá, não. Mas a pessoa não pesquisa, a pessoa não foi atrás, a pessoa não correu. Como é que ela quer que as oportunidades cheguem? A Bíblia há vários relatos de pessoas que tiveram as oportunidades e ganharam as oportunidades, e no meio do caminho, o Senhor Deus abriu a provisão para cada uma delas. Você tem que perceber no seu mês de agosto o que você está fazendo. Se você está servindo a sua ansiedade, ou se você está em busca daquilo que o Senhor tem para você. Não é a visão pessimista que você tem que ter. Eu preciso avançar e confiar que o meu Deus está no controle de tudo. E mesmo que as aves não tenham o Espírito de Deus, elas não têm relacionamento com Deus do jeito que a gente tem, o Senhor cuida delas. Por que você desconfia do cuidado de Deus para você? Por que você está desconfiando da provisão de Deus para você? Olha, gente, eu cheguei num nível que eu precisei perder tudo praticamente para entender que o meu Deus provê. Eu cheguei num nível que eu não duvido mais de nada. Eu cheguei num nível que eu não duvido mais do poder de Deus na minha vida em nenhum sentido. Eu posso estar atravessando uma semana difícil e complicada, mas eu olho para a cara da Angélica, a Angélica olha para mim e fala assim, nem vai me esquentar a cabeça. Porque o tanto de coisa que o Senhor nos mostrou, desde o nosso casamento até aqui, e as provações, e olha, era cada provação que a gente foi reprovado, porque a gente ficava ansioso, depressivo, frustrado, mas a gente foi só perdendo, só perdendo, só perdendo, só perdendo, para forjar o nosso caráter. E nesses últimos dias, a gente viu a nossa casa pronta, a gente viu cada atitude de Deus, mas sabe por que essas atitudes chegaram até mim? Porque eu saí do meu lugar. A minha visão era desses murmuradores de Israel. Meu pai e minha mãe chegavam para mim, Dana, tu não vai fazer orçamento não? Não quero, não tenho dinheiro. Dana, você nem vai ligar para saber? Eu não tenho dinheiro para pagar essa parcela. Eu já ficava já nervoso, não podia falar da minha obra, que eu já ficava saia fumaça da cabeça. Visão pessimista. Não confia em Deus. Olha, Deus não gosta de gente que desconfia dele não, tá? A partir do momento que eu fui atrás, e aí, orçamento é tanto, não sei o que é isso, aquilo. Aí, do nada, olha aí a oportunidade de Deus. As pessoas vinham e perguntavam, pastor, você está fazendo piso, né? Tô, mas já estava tudo na minha cabeça. O piso que eu queria, o preço que eu queria, a parcela que eu queria, a loja que eu queria. Estava tudo na minha mente já. Aí, do nada, aparece uma pessoa aqui no final do culto, pastor, você está botando piso, né? Quanto que é o piso? Qual é a metragem? Gente, já estava tudo na minha cabeça. Opa, é isso? Já pensou se eu não tivesse feito orçamento? Você perde a oportunidade. E por que aquela oportunidade chegou? Porque Deus sabia que eu estava interessado naquilo e aquilo fazia parte do projeto dele para a minha vida. Então ele foi e respondeu. Mas eu tive que sair do meu lugar, ir à rua, fazer orçamento, levar caderninho com a Angélica. A gente andava em todas as lojas. Você precisa sair do seu lugar. Qual é a profissão que você quer ter? Qual é o lugar que você quer chegar? Você quer liderar uma célula, mas você não assiste nem o TL. Você tem medo? Ai, pastor, eu nunca vou liderar uma célula por causa da minha vergonha, mas nem o TL tu assiste, você nem sabe o que é para fazer para ser líder de célula. E já está falando que é difícil, já está falando que vai dar nervoso, já está falando que não vai dar porque tu é tímido por causa de um monte de coisa. Mas você nem viu, você nem pesquisou, você nem quis saber. Já entra nas coisas na visão pessimista. Isso é problema de ansiedade, está roubando o teu tempo. O ano está acabando e você vai ficar no mesmo lugar. Vai ficar no mesmo lugar. Porque é Covid, pastor. Todo mundo tem uma desculpa para falar. Mas a Covid está aí, mas eu estou vendo um monte de gente ganhando dinheiro. Covid está aí, mas tem um monte de gente prosperando. Covid está aí, e eu estou vendo gente ganhando emprego em tempo de Covid-19. Por quê? Saíram da sua zona de conforto. Tiraram a sua visão pessimista e confiaram no Senhor e entregaram um caminho para Ele. Cara, se o Senhor ocupa o seu tempo cuidando de cada florzinha, sendo que amanhã, em algum incêndio, aquela florzinha vai embora. Às vezes você mesmo andando na rua, você pisa sem querer numa planta, mas
cada detalhe que aquela planta foi Deus que fez. Aí você acha que Deus não está preocupado com a sua situação atual? Gente, faz-me um favor, Deus já fez o mais difícil, Ele venceu a morte para nós. Aí você vai desconfiar do amor dEle, do poder dEle, por causa de uma situação difícil que você tem enfrentado? É complicado isso. A falta de contemplação nos faz olhar mais para o problema do que para a solução. Observai. Começa a ler Bíblia, começa a olhar testemunho, começa a procurar coisas na palavra. Ele abriu o mar vermelho, ele fechou a boca do leão, ele deu visão ao moço, olha, ressuscitou fulano, olha esse milagre. Observe, contemple, agradeça ao Senhor, adore. Comece a contemplar as maravilhas de Deus e você vai começar a ver aquilo em você, pelos olhos da fé, porque a palavra de Deus ela vai entrando na tua mente, ela vai consumindo tudo aqui dentro, e você vai adquirindo agora a visão espiritual, você começa a olhar as coisas pelos olhos da fé. Fez isso aqui, Deus pode fazer isso em mim também, e você começa a enxergar as soluções para o problema que você tem passado. Mas você não tem contemplado mais o Senhor, sabe por quê? Você está olhando só para o problema, você está olhando para a dificuldade, está olhando só para aquilo que você acha que você não consegue fazer. E a última partezinha desse ponto aqui é porque a gente confunde preocupação com precaução. Pastor, porque na palavra de Deus fala para a gente não ficar preocupado, né? Para que eu vou então fazer orçamento? Para que eu vou buscar isso? Para que eu vou buscar aquilo? Eu não tenho que me preocupar, né? Jesus vai me dar aqui a benção. Amém, querido, vai esperar aí sentado. Porque o mesmo Jesus, lá em Lucas, capítulo 14, no versículo 28, vou até pedir para projetar, para não dizer que eu estou mentindo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Era uma pergunta, né, pastor? Muito burro. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele. Até aí, né? Vê o 30 aí para mim, vê o 30. Lucas 14, 30. Dizendo, esse aí começou a construir, mas não vai conseguir terminar. Mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar seu exército de 10.000, poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele. Só até aí. Sabe o que Jesus está mandando você fazer aqui? Orçamento, listinha, planejamento. E entregar esse planejamento ao Senhor. Não é para você ficar preguiçoso, não. Isso não é respaldo para você que é preguiçoso. O próprio Jesus está dizendo, tem que ter cautela nas coisas. Eu vou ter dinheiro para fazer esse projeto? Realmente, eu não consigo agora abrir uma loja física. Mas eu posso abrir uma loja online? E aí, com os recursos que vão vindo daquela loja online, eu posso alcançar o meu sonho? Eu não posso comprar ainda um Suzuki, eu não posso comprar ainda um Veracruz. Mas olha, um Celta, dá para chegar no Celta? Beleza, tem o Celta. E aí eu vou fazer algum trabalho, alguma outra coisa, e eu vou chegar lá no meu carrão que eu quero ter. Não é pecado você almejar as coisas. É pecado você ser escravo delas. Então Jesus está falando aqui, tenha cautela. Até o nosso Deus é organizado. Criou o mundo em 6 dias e ainda descansou. O nosso Deus respeita processos. Por que você está tudo destrambelhado? Tudo tem que ser desse jeito. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Eu não sei o que eu vou fazer, eu estou perdido. Cara, para, avalia a situação. Poxa, eu tenho esse dom, eu tenho esse talento, vou investir nessa parada aqui. Não, eu acho que aqui está meio difícil aqui o caminho, mas se eu contornar essa situação aqui, eu vou chegar lá. Porque você precisa ter cautela, mas unir a cautela com a fé, e não com o pessimismo. Porque se você fazer com cautela as coisas, e olhar com seus olhos naturais, você não vai acreditar que aquilo ali pode acontecer. Mas quando você faz as coisas com cautela e olha com os olhos da fé, porque você investiu tempo contemplando as ações de Deus, e aí você vai ter olhos da fé, você vai entregar, Senhor, está descansado aqui o meu coração, esse aqui é o que eu posso fazer no momento. O resto que é impossível, eu vou entregar no Senhor. E como é que você espera? Louvando, adorando, servindo, descansando no poder de Deus. Os pagãos, aqueles que não confiam no Senhor, vivem procurando essas coisas, vivem desesperados pelo comer, pelo vestir, pelo calçar. Mas a ansiedade não vai te dar não vai acrescentar nenhuma hora à sua vida, ao seu tempo. Simplesmente ela vai retirar. E o último ponto dessa mensagem,
Para ser livre da preocupação, eu preciso buscar o reino de Deus. O segredo é esse, buscar o reino de Deus. Pastor, traduz isso para mim, porque eu já sei esse versículo de cor e nunca sei o que é buscar o reino. Gente, para você entender a mensagem, você tem que traduzir isso para você. E você, quando você aprende algo, é igual quando pergunta o seu endereço. Você não precisa ir no Wikipedia para pesquisar onde é que você mora. Você não tem que ir no Google Maps para pesquisar onde você mora. Porque você já aprendeu. E quando a pessoa te pergunta onde você mora, você já responde. Significa que você aprendeu. Então eu não gosto de dar muitos exemplos assim mirabolantes, porque daqui a pouco você não vai conseguir se auto-explicar aquilo que você aprendeu na mensagem hoje. Aí você vai ficar mais confuso do que você já está. Então, vamos lá, resumir tudo. Desculpa os teólogos, tá? Mas aqui o negócio é resolução para resolver o problema. Porque tem um monte de gente complicada. Eu não estou afim de complicar os outros. Então, buscar o reino. Fazer o nosso relacionamento com Deus prioritário. Ponto final. Buscar o reino de Deus. O que eu tenho que fazer? Ter relacionamento com Ele para entender o que é o reino dele. Porque se eu estou entrando num reino novo, que eu não escrevi nada, eu não escrevi nenhum tipo de mandamento, eu não escrevi nenhum tipo de constituição, eu estou entrando no terreno do cara. Então, se eu estou entrando no terreno de Deus, eu tenho que ter um relacionamento com Ele, e aí eu vou aprendendo as paradas. E eu vou saber o que é o reino dele para poder ficar lá e manter e buscar. E olha só que interessante essa palavra, buscar. Nunca vai parar. Ah, achei o reino de Deus, pastor. No dia seguinte você vai ter coisa, você vai ter acertos para fazer com Deus, porque o nosso coração é enganoso. Então buscar o reino de Deus é todo dia e toda hora, porque todo dia e toda hora você vai ser tentado a não mais buscar o reino de Deus, por causa dos seus olhos naturais, por causa dos seus olhos carnais. Então busque o reino de Deus eternamente, direto, todo dia. Ah, e a sua justiça? Vou praticar o que é pregado no reino de Deus. Obras de justiça. Então vou buscar o reino de Deus. Então tendo um relacionamento com Ele. Pô, Deus me ensinou esse negócio. Pô, que interessante esse negócio aqui, amar o inimigo. Pô, esse negócio de não julgar, gostei. Aí esse negócio de não me preocupar com o dia de amanhã, gostei demais. Tá bom, agora você vai fazer o quê? Praticar. Obedecer. Colocar em prática no seu dia a dia aquilo que você aprendeu com Deus. Ter os céus como meu alvo. Viver como Jesus viveu. Porque Jesus viveu para um propósito maior. Então eu preciso olhar para Jesus. Poxa, Jesus, mesmo não tendo de reclinar a cabeça, eu nunca vi Jesus reclamando que não tinha casa. Por quê? Porque ele já tinha um entendimento lá na frente, de que a casa dele não era aqui. Mesmo Jesus, não sei se Jesus teve um dia, não sei se ele já não comeu pão, deixou de comer pão, não sei, desses detalhes. Mas ele nunca reclamou, mas falou, olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Ou seja, o olhar de Jesus já estava lá na frente. Cara, eu quero ter essa cabeça. Ai, pastor, mas é Jesus, né? Tu nunca vai ter essa cabeça. Quem disse? Porque a nossa mente é para ter a mente de Cristo. E a gente tem que ser imitador de Cristo. Quem disse que você não consegue? Quem disse que você não consegue se dominar? Quem disse que você não consegue vencer essa dor? Quem disse que você não consegue vencer esse trauma? Repreende essa palavra em nome de Jesus. Quem disse que você não pode imitar Jesus? Quem disse que você não pode continuar as obras que ele fez aqui? E ele mesmo falou que a gente vai fazer obras maiores do que ele. Quem disse que você não pode ser igreja de Deus? Quem disse que você não pode enfrentar os seus medos? Quem falou que você não pode vencer essa etapa? Eu posso ser sim parecido com Jesus, não pelos meus méritos, mas a partir do momento em que eu esvazio de mim para aprender aquilo que está no reino dele, eu vou deixando a minha mente ser totalmente consumida pela palavra de Deus, para eu ter uma visão espiritual das coisas e não apenas naquilo que está entre quatro paredes. Eu preciso ter uma visão do além. E Jesus estava ensinando isso aqui em Mateus capítulo 6. Você tem que ter uma visão espiritual das coisas. Para de olhar com as coisas carnais. Eu quero deixar essa frase com você. A frase de Charles Spurgeon. Eu amo esse cara, gente. Eu amo esse gordinho. Amo demais. É minha inspiração. Nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. Sabe o que está acontecendo contigo? A ansiedade está roubando a sua força do hoje. Porque eu estou pregando aqui, e aí o seu coração enganoso, ansioso, está dizendo, não vai conseguir não, filho. Olha, porque o tanto que tu passou na vida, isso não vai dar certo. Olha o tanto de trauma que tu já passou. Ah, não, olha, é muito tempo. Ah, se inscrever no curso online. A sua internet cai toda hora. Tu acha que tu vai fazer curso? Ah, é faculdade?
Olha, você está em idade de faculdade, seu coração vai começar a colocar um monte de coisa na tua mente, porque a ansiedade, a preocupação, aí você começar a faculdade, vai ter que fazer TCC, aí eu nunca fiz um TCC, aí tem que fazer trabalho, eu nunca entreguei o trabalho, e quando o Covid acabar, eu vou ter que ir para o presencial, quem vai ficar com meu filho, quem vai ficar com a minha filha? Cara, faz um planejamento, mas avança, mergulha no plano de Deus. Deus tem coisas para fazer através de você, mas você está parado aí. A ansiedade está roubando esses seus talentos, esses seus dons que eram para ser usados para a glória de Deus. Está te esvaziando. Como que você pode gostar de alguém que rouba você? Como que você pode gostar de uma coisa que rouba o seu tempo? Como que você pode gostar de alguém que rouba a sua inteligência? Personifica a ansiedade. Eu gosto de fazer esses exemplos, que aí todo mundo grava isso. Eu sei que a gente tem que amar o inimigo, Jesus já sabe disso, amém, eu também creio. Então, tem aquela pessoa que você não gosta? Tem que amar, mas tem pessoa que a gente não gosta. Então, chama ela de ansiedade. Pega uma foto dessa pessoa que você não gosta no Facebook, coloca lá no teu armário, essa é a ansiedade. Toda vez que teu coração fica ansioso, tu vai lembrar da cara desse alguém, desse ser. Aí você vai falar assim, não quero isso para minha vida não. Deus me livre. Colado aqui em mim, dentro de mim a ansiedade, não quero, porque está me esvaziando, está me roubando. E está te dando ainda mais sofrimento. E aí no último versículo vai dizer assim, ó, basta cada dia o seu mal. Sabe qual é o seu problema? Tu já está preocupado com a segunda-feira, tu nem terminou o domingo. Ai, pastor, eu queria ter visão espiritual. Sabe o que é ter visão espiritual aqui também? Para você começar, eu quero começar a ter visão espiritual, pastor. Eu quero começar a ver os anjos de Deus, quero ver o movimento. Amém, 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 amém. Já quer começar a já ter visão espiritual? Se preocupe com hoje. Amanhã é amanhã. E Deus funciona desse jeito. Quando Ele derramou o maná lá no deserto, é para hoje. Amanhã tem outro, não é para guardar não. Então Deus tem bênçãos para você hoje, mas a sua ansiedade está impedindo de você receber essas bênçãos. Deus tem coisas para te dar hoje, mas a ansiedade está te prejudicando e você não consegue contemplar as maravilhas do Senhor. Quantas vezes você já passou e você não agradeceu mais pelo dia, pela noite, pelo céu, pela chuva? A quem você está servindo? Você tem observado mais os seus problemas do que a manifestação da glória de Deus? As preocupações têm tomado seu dia? Saiba buscar o reino de Deus. Chamar o ministério de louvor, nós vamos cantar uma canção. Eu não tenho que andar ansioso, com medo. Deus me chamou para ser livre e eu vou ser livre em nome de Jesus. Eu vou conseguir vencer essa etapa. Eu não tenho que andar ansioso, eu não tenho que andar preocupado. Confiarei em Ti, Senhor. Confiarei no Teu poder, confiarei nas Suas maravilhas, confiarei naquilo que Ele pode dar. Aleluia. Se levante aí. Obrigado, Kelly. Kelly colocou um comentário lá, 1 Pedro 5,7. Lançai sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Confie no cuidado de Deus para hoje. Confie no cuidado de Deus para essa semana. Confie no cuidado de Deus para esse mês. Faça planos. Se alegre com a sua família e com a sua casa. Tenha contentamento com aquilo que você tem hoje. Isso é visão espiritual. Isso é visão do além do normal. Isso é viver no sobrenatural. O mundo não sabe viver isso, mas nós temos Jesus. A gente tem que ensinar para essa geração a viver sem ansiedade. Seja você esse exemplo. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará? O que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado. Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Aleluia! Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti.
prazer do que saber que o meu Deus, Ele cuida. Confiarei em Ti, Senhor. Confiarei em Ti, Senhor. Eu tenho esperança no Senhor. Minha esperança não está no meu dinheiro. Minha esperança não está no meu emprego. A minha esperança está em Deus. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus, Ele cuida de mim. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim, que o meu Deus me ama. Deus te ama tanto que Ele separou esse tempo para você ouvir essa mensagem, não da minha boca, mas do coração dEle. Deus te ama tanto que Ele quer te consertar. Deus te ama tanto que Ele está te provando, mas é para você ser aprovado. E a ansiedade é uma enviada do diabo para roubar o seu tempo, porque o diabo quer aproveitar a sua provação para te tentar a parar, a não vencer, a não se autodominar, a não praticar os atos de justiça, a não manifestar os atos de justiça, aqueles que vêm do fruto do Espírito. O diabo está querendo usar essa provação para te destruir. Ele está colocando laços de morte, ansiedade e depressão no teu caminho. Em nome de Jesus, abra os teus olhos espirituais. Peça ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos. Eu não quero ser refém dessa situação. Eu não quero ser refém dessa ansiedade. Eu não quero ser refém desse medo. Eu não quero ser refém dessa angústia. Se você vive com medo, vive ansioso: pastor, eu quero tomar uma decisão, quero receber Jesus como meu Salvador, mas você tem medo, como é que vai ser depois? Eu, crente, como é que vai ser esse negócio de crente? Aí já está com ansiedade. Começa a andar com Jesus primeiro, querido. Depois você faz pergunta. Você já fez tanta pergunta que não foi respondida? Você já mergulhou em tanta coisa que deu errado? Qual é o problema de você mergulhar na presença de Deus? Qual é o problema de você mergulhar nesse amor? Em nome de Jesus, repita essa oração comigo. Você quer receber Jesus como seu Salvador? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Em teu nome eu oro. Amém. Confiarei em Ti. Começa a declarar na tua casa. Confiarei em Ti. Confiarei, confiarei. No mês de agosto eu confiarei. Nessa semana confiarei. Confiarei, confiarei. Confiarei em Ti. Confiarei, confiarei, confiarei. Oh, Senhor, em nome de Jesus, toca nos teus servos que já te reconhecem como Senhor e Salvador, mas tem dificuldade de vencer a ansiedade. Toca agora nesses corações medrosos. Em nome de Jesus, vai tirando toda a timidez. Que essa pessoa essa semana comece a buscar a tua presença, a buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Mas a gente precisa primeiro se esvaziar e aprender a dinâmica do reino de Deus, que é diferente da nossa. Ah, Senhor, vai visitando essa mente aí, às vezes aprisionada numa visão limitada. Ah, Senhor, nos faz dar uma visão além, essa visão que Jesus nos ensinou, de não se preocupar. Isso é algo sobrenatural, isso é milagre de Deus, é graça de Deus, poder viver tranquilo, apesar das lutas e dificuldades, mas entender que o Senhor está cuidando de tudo. É poder entregar nossos projetos e confiar que o Senhor vai dar o veredito. É sim, é não, é espere. Eu estou nesse negócio, olha, eu não estou aqui, mas eu estou ali. Vai para lá, ali é o teu caminho, ali é o teu lugar. Ah, Senhor, que a gente tenha esse discernimento vindo do teu Santo Espírito. Oh, Espírito Santo, isso é uma fraqueza nossa, e na tua palavra diz que o Senhor nos ajuda na hora da fraqueza. Ajuda esse povo fraco a ser forte, a não ser mais ansioso e a confiar mais no Senhor.
e que nessa semana a gente escute muitos testemunhos de pessoas que venceram a ansiedade, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de vocês aí nas redes sociais, desde agora e para sempre, amém e amém.